Lá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa a estudar a Tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje continuamos nosso estudo do livro do Êxodo. O que aconteceu com o povo depois da travessia do Mar Vermelho? A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A alegria do povo era imensa. A irmã de Arão, a irmã de Moisés, festeja junto com todas as pessoas que estão ali envolvidas. A palavra de Deus no Salmo 150 diz: Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Mas nós não podemos desconsiderar a revelação que temos. O Senhor revelou-me que haviam de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. E isto será chamado Operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Quando a emoção toma o lugar da razão, essa manifestação não é do Espírito Santo. Então, consideremos: todo ser que respira louve ao Senhor, sim, mas há revelação que nos apresenta que métodos muito utilizados no passado seriam utilizados agora para o engano. Então, Deus nos dê constantemente sabedoria. Vamos ver aqui o caminho que o povo seguiu. Saíram de Ramessés até Sucote, de Sucote para Pi-Airote e depois atravessaram o Mar Vermelho. Após a travessia, há uma manifestação aqui do povo de alegria, regozijo. E eles caminham agora para uma cidade chamada Mara, que faz parte do deserto de Sur. Eles precisavam aprender constantemente, assim como nós, a confiar em Deus. O Salmo 37 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Percebe? Atravessaram o Mar Vermelho, estão caminhando no deserto de Sur e já 3 dias não acham água. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas, porque eram amargas. Então, muitos desafios da libertação do Egito até Canaã. E Deus está constantemente se manifestando. Mas lembra? Eles precisavam aprender a confiar e esperar. Depender de Deus e ter paciência. Como Deus resolve essa situação? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. O primeiro milagre ali posterior à travessia do Mar Vermelho, Deus está dizendo: Eu cuido do meu povo. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos,
e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. O povo deveria confiar na voz do Senhor, confiar no Senhor e agir de acordo com essa confiança. Deveriam guardar os mandamentos. Então, a promessa se cumpriria. Qual é a promessa? Nenhuma enfermidade viria sobre seu povo. Então, chegaram a Elim. Percebe aqui no mapa? A península do Sinai. Logo após Mara, nós temos Elim. Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então, momento difícil, momento de bonança. Esse é um exemplo da nossa vida também. Momentos difíceis, momentos de bonança. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. Olha aqui, deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, já estavam ali em viagem durante 45 dias. Estão no dia 15 do segundo mês. Eles começam a reclamar agora sobre comida. Eles estão com fome. Pedem a Moisés carne e pão. E Deus envia então a eles codornizes e o maná. O maná era uma manifestação de mais um milagre de Deus para com o seu povo. Ele caía ali durante 5 dias. Deus dava uma porção diária de maná. Na sexta-feira, era dada a porção dobrada do alimento. O maná não estragava de sexta para sábado, e nenhum maná caía no sábado. A cada dia, eles pegavam uma porção para aquele dia, 5 dias. No sexto dia, pegavam uma porção para 2 dias. Se pegassem mais nos demais dias, no outro dia estragava. Mas da sexta para o sábado não estragava. E no sábado não caía. Deus estava relembrando ao seu povo sobre a santidade do sábado. Eles, em algum momento, ali no relato, dias 16, desobedeceram. E no outro dia, o maná havia estragado. Naqueles primeiros dias, eles pegavam mais do que deveria. Então, Deus se manifesta através de Moisés e diz: até quando vocês vão ser desobedientes? Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. Lembremos que isso ainda não temos nessa história, a manifestação dos 10 mandamentos em pedra lá no Monte Sinai. Mas os mandamentos são reais e existem. O que temos de diferente no Sinai? Ele é escrito na pedra. Mas já existia? Sim. Exemplo, Êxodo 16. A guarda do sábado, quanto até mesmo a alimentação. Educai o povo em hábitos corretos e práticas saudáveis, lembrados de que um grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura. A prevenção é mais importante do que a cura. A diferença entre prevenção e cura não tem sido considerada suficientemente importante. Ensinai ao povo que é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. A intemperança no comer, mesmo que seja alimentos saudáveis, terá efeito danoso sobre o organismo e embotará as faculdades mentais e morais. Então, alimentos maus devemos evitar totalmente. Alimentos bons nós devemos apreciar com moderação. O que a propaganda hoje faz? Ela inverte. Diz que alimentos maus devemos aproveitar com moderação. Essa não é a instrução de Deus.
O Senhor tem me instruído que, como regra geral, colocamos demasiado alimento no estômago. Muitos acarretam desconforto sobre si por comer demais, e o resultado é muitas vezes a enfermidade. Então, tudo com equilíbrio, até o alimento. O povo continua sua jornada, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, lembra aqui, ó, deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Temos aqui, ó, Refidim. E não havia água para o povo beber. Mais uma vez o desafio da falta de água. Lembra? Só de homens, 600 mil, mais mulheres, crianças e um misto de gente que saiu junto, que vai ser um desafio para o povo durante a caminhada. O que Deus vai de fazer? Moisés feriu a rocha, conforme a instrução de Deus. Mas era o Filho de Deus que, velado na coluna de nuvem, estava ao lado de Moisés e fazia correr a água doadora de vida. Então, saiu a água da rocha, depois que Moisés, com o mesmo cajado que colocou para separar o Mar Vermelho, feriu a rocha. Era o Filho de Deus que, na nuvem, se manifestava e doou a eles água para eles beberem. No deserto, o Salmo diz: fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Deus constantemente cuidando do seu povo. O que o seu povo precisa fazer? Confiar e esperar. O povo precisa depender de Deus e ter paciência. Ali, em Refidim, houve um desafio. Veio Amaleque, pelejou contra Israel em Refidim. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E ali Arão e mais uma pessoa ajudam a Moisés permanecer com os braços levantados. Mais uma vez, Deus se manifestando e cuidando do seu povo. E houve vitória. Os amalequitas eram pecadores insubordinados já por muito tempo, e seus crimes demandavam a vingança divina. Contudo, em sua misericórdia, Deus ainda os chamava ao arrependimento. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram a sorte de sua nação. A misericórdia de Deus, a sua bondade, alcança a todos, mas a todos esse período de misericórdia, longanimidade também vai terminar. Aproveitemos hoje para confiar e esperar no Senhor. Ali, naquela região, Jetro, sacerdote em Midian, perceba que Midian está do outro lado aqui, né? Sai da península do Sinai, do outro lado, Midian. Sogro de Moisés ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo. Jetro, sacerdote em Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo. Veio Jetro com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, junto ao monte de Deus, o Monte Horebe. Então, durante todos esses desafios que temos aqui, Moisés preservou sua família lá junto com a família do seu sogro. Agora, o seu sogro traz a sua família, a esposa e os 2 filhos. O sogro de Moisés viu ali que Moisés se cansava muito, desde a manhã até o final do dia, ali resolvendo as situações do povo, muita gente. O sogro de Moisés, porém, me disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. E aí, qual é o conselho, o bom conselho de Jetro? Procura homens capazes, tementes a Deus,
homens de verdade que aborreçam a avareza, o amor ao dinheiro. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti. Um ótimo conselho. Será que aquele homem foi preparado para ser o futuro faraó e tinha muitas habilidades de liderança, mas também aprendia constantemente a depender de Deus? Vai ouvir o conselho do seu sogro? Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Moisés apresentou a grandeza de aprender, aceitar um bom conselho, mesmo que não venha de uma pessoa que tem a mesma experiência que ele. E isso foi bênção para todo o povo. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: lembra das histórias do passado, histórias reais, de pessoas reais, não personagens? E isso serve de exemplo para nós, para evitarmos o caminho errado e seguirmos pelo caminho certo. Você que está em pé, vigie para que você não caia. Todos nós temos o que aprender. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, aqui, né, próximo da ponta aqui da península do Sinai. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Então, quanto tempo já se passou? 2 meses e um dia de caminhada no deserto, com muitos desafios, reclamações e intervenções divinas. Desafios de um povo que evita confiar e ter paciência, e um Deus que diz através de Moisés: não tem outro caminho, vocês precisam confiar e ter paciência. Jesus é o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a água viva. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus hoje nos convida e espera de nós a melhor decisão: confiar e esperar no Senhor. Cristo é o pão e a água viva. Que essa seja a minha e a sua decisão. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pelas histórias reais que nos mostram o caminho que devemos evitar e o caminho que devemos seguir com o Senhor. Ajuda-nos a termos confiança e paciência no Senhor, em nome de Jesus. Amém.